Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio. Boa noite, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Biologia. Estamos iniciando mais uma aula de Biologia nesta sexta-feira. Boa noite, meus queridos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas turmas que estão presentes e ao vivo, tá? Turminhas de Betânia, quem mais? Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Guaribas, Palmeira, São Pedro do Piauí. Boa noite, boa noite. Olha lá o pessoal de Guaribas dando um boa noite. Como é que vocês estão, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão escutando direitinho, tá? O sinal tá bacaninha para vocês, tá? Lembrando que essa aula não é gravada não, tá? É transmitida ao vivo, então participa do nosso chat, tá? É muito bom, tá? A gente constrói uma aula muito mais legal quando vocês participam, certo? Quando a gente traz, né, o que a gente está falando aqui e a gente pode dar essa interferência com a realidade de vocês, com a dúvida de vocês, se vocês estão entendendo, não estão entendendo, se professor, você está falando isso aqui tem a ver com isso, com essa realidade que a gente está vivenciando aqui, enriquece muito a nossa aula, tá bom? Obrigado pelo feedback, pessoal de Guaribas. E, ó, atenção, essa aula está sendo transmitida ao vivo, não só no IPTV, então se porventura tiver ali com probleminha no IPTV, saiba que no YouTube também está sendo transmitido e você também pode participar do nosso chat ao vivo, tá bom? Então no IPTV estou aqui vendo os comentários da Vitória, da Débora, tá bom, queridos? Aqui a gente está aqui acompanhando, estou aqui de olho no chat. Na aula de biologia dessa semana, tá? Lembrando que são 2 aulinhas hoje, a gente vai conversar sobre os principais problemas de saúde pública, tá? Sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Gente, sobre problemas de saúde, tem muita coisa para falar, tá? Dá para falar sobre poluição, dá para falar sobre desmatamento, dá para falar sobre pontos muito grandes, tá? Como a gente já até teve momentos para conversar sobre essas questões mais ligadas ao meio ambiente, a gente vai dar um foco, tá? Em especial a doenças endêmicas, ok? Beleza? Então a gente vai dar esse foco em doenças endêmicas. Então eu quero que vocês tenham atenção, tá? Por que a gente precisa estudar isso, tá? Tem 2 grandes visões, tá? A gente trabalha esses conteúdos para o dia a dia da gente, tá? É questão de saúde pública, beleza? O que eu posso fazer para evitar adoecer? O que eu devo fazer para evitar transmitir doenças? E claro, tá? A gente tem que lembrar que eu estou na turma de terceiro ano, tem muita aluna aí se preparando, se dedicando para o Enem, tá? Então precisa estar ligado também como o Enem gosta de cobrar esse tipo de conteúdo lá na prova, tá? Então eu vou chamar a atenção de vocês de vez em quando, lá, olha, no Enem e tal, vai cobrar desse jeito, você tem que estar ligado nisso, tá? Então o tio Assis de vez em quando vai estar dando esses toques para quem está se preparando para o Enem, mas é claro que essa aula não é só para quem está se preparando para o Enem, tá bom, galera? Para todo mundo, é uma aula do dia a dia da gente, beleza? Bora lá! Objetivos da nossa aula de hoje. Compreender a importância do conhecimento sobre doenças infecto-contagiosas, das doenças endêmicas no Brasil e seus impactos na população. O foco da nossa aula vai ser nas doenças endêmicas, tá? A gente começa por aí, tá bom? Então, bora lá! Se é para começar sobre doença, vamos conceituar a doença, não é isso? Então, ó, gente, a gente começa com a lógica principal de doença. Se você der um Google, tá? Dá uma pesquisada, o que é doença, tá? Vai dizer o seguinte, ó, doença é uma alteração biológica do estado de saúde do ser humano. Ou seja, eu estou doente quando eu não estou com saúde, eu não estou saudável. E o que seria essa saúde, professor? Tá? Saúde, galerinha, saúde é uma relação de equilíbrio entre o corpo e o ambiente onde eu estou. Certo? Beleza? Principais problemas de saúde pública. Tá aqui, tá? Principais problemas de saúde pública.
Se saúde é a relação, pensa aqui comigo, cara. Pode até me colocar na tela aí. Ó, pensa aqui comigo, cara. Ó, se saúde é uma relação de equilíbrio entre o meu corpo e o ambiente onde eu tô, se eu acabo poluindo e esse ambiente entra em um desequilíbrio ambiental, meu corpo também pode adoecer, certo? Beleza. Só que o meu corpo, ele também é o habitat de vários micro-organismos. Quando eu não cuido desse habitat, o que acontece? A relação de equilíbrio que existe com esses micro-organismos também entra em desequilíbrio. E aí a gente pode adoecer. O que, professor? O meu corpo é o habitat? É o lugar onde vivem micro-organismos? Sim. A gente pode ter uma média aí de cerca de 40 trilhões de micro-organismos que vivem em uma pessoa saudável, certo? E aí, claro, tá? Uma pessoa que vai adoecendo, essa relação vai entrar em desequilíbrio, tá? Então, a gente vai ter diversos micro-organismos, entre eles fungos, bactérias, protozoários, que estão vivendo ali, tudo bem, certo? Muitos deles nos ajudam, nos protegem de agentes ruins, de agentes infecciosos, tá? Mas, vez ou outra, isso vem, porventura, nos ocasionar algum intermédio, algum problema, e a gente pode se infectar, tá? E aí a gente pode carregar vilões na gente e, porventura, adoecer. É aí onde nasce a doença, tá? Tá na tela? Pode colocar de novo. Então, a doença é toda alteração biológica, tá? Em geral, ela é manifestada por um conjunto de sintomas, tá? Então, é outro ponto importante. A diferença entre infecção e doença, tá? Então, na infecção, tá? Eu acho que esse Czinho aqui ficou feio. Então, na infecção, certo? Eu não apresento esses sintomas, tá? Então, na infecção, não apresento sintomas. Porém, eu carrego comigo o agente biológico que causa aquela doença, certo? Por exemplo, olha só que a gente vivenciou e a gente ainda está vivenciando com a Covid-19, né? Covid-19 é uma doença causada por quê, professor? Por um vírus chamado SARS-CoV-2. Tá? Porventura, você pode estar infectado sem manifestar os sintomas, tá? Sem ter nenhuma febre, sem ter nenhuma dor, sem ter nenhuma perda de sabor, certo? E seguir a sua vida tranquilamente, sem coriza, sem nada, sem perda na respiração. E está carregando o agente biológico, o agente que causa a doença e contaminando outras pessoas. Isso é uma infecção. A doença ela precisa ter uma alteração nesse equilíbrio, manifestando os sintomas. Cada doença tem um sintoma diferenciado. Ok? E em doenças, no aspecto geral, a gente pode estar falando sobre esse desequilíbrio, tanto no estado físico, como no estado de saúde ou ânimo de uma pessoa também. Caracterizando, por exemplo, doenças aí, como, por exemplo, as doenças mentais, né? O estresse, o burnout, né? Que estão aí em alta agora no ano de 2022. Tá bom? Bom, quando a gente fala de doença, e aí puxando para o nosso assunto, tá? Endemia, alguns conceitos chamam a atenção e a gente precisa saber a diferença. Estão conseguindo acompanhar, pessoal de Guaribas? Estão conseguindo acompanhar, pessoal de Betânia? Colônia do Gurgueia, olha só, tô achando vocês quietinhos, hein? Bora aqui, ó, atenção, ó. Doença é alteração do quadro de saúde, desequilíbrio na relação corpo-ambiente, tá? Quando a gente entra em principais
temas de doença, alguns conceitos estão no nosso dia a dia, tá? Quando a gente liga o noticiário, tá lá o jornalista falando, olha, está tendo um surto de uma doença, está tendo uma epidemia, está tendo uma pandemia, é uma doença endêmica. Que nomes são esses, professor? Tá? Gente, uma epidemia é uma ocorrência acima da média esperada. Certo? Em geral, o que acontece? Os órgãos da saúde, secretarias estaduais, secretarias municipais, o Ministério da Saúde, tá ali acompanhando frequentemente o quê? Os registros de casos de algumas doenças. Gente, doença, em geral, a gente tem uma classificação internacional. Tá? Outro ponto importante que eu acabei não comentando, tá? A gente tem um CID. O que é esse CID? É uma classificação internacional de doenças. É um código internacional para determinar o que é ou não uma doença, o que é que causa ela, quais são os sintomas e como trata. Certo? Então, como a gente tem esse nível de conhecimento, normalmente os órgãos de saúde, tá? Os órgãos competentes, estão ali o tempo todo acompanhando como é que está a evolução do quadro de casos de doenças em uma determinada região, tá? E aí a gente sabe que vai ter períodos do ano em que acontecem mais casos de doenças, tá? Como, por exemplo, as viroses. As viroses, normalmente se intensificam em mudanças climáticas, tá? Em períodos chuvosos, tá? Por quê? Porque os agentes biológicos, o que é o agente biológico, professor? Aquele que causa a doença consegue se proliferar com muito mais facilidade. A gente vai mostrar já já algumas dessas doenças e vocês vão ver que, de fato, no período chuvoso, alguns desses agentes biológicos se dão bem. Tá bom? Então, é normal que em alguns períodos do ano os números dos casos eles subam. Tá? Enquanto em outras épocas do ano, eles podem se manter um pouco mais baixos, tá? Então, não é sempre que vai subir o número de casos que a gente está falando de uma epidemia, pode ser simplesmente um surto. Então, essas secretarias, esses órgãos do Poder Executivo que estão ali acompanhando o número de casos, eles têm o que eles chamam de limiar epidemiológico. Tá? Então, existe um cálculo para fazer isso, e aí eles vão entender. Quando supera esse limiar é como se fosse o limite do número de casos. Superou isso, aí sim a gente está falando de uma epidemia. Então, é quando, em um determinado lugar, o número de casos supera a média esperada, certo? Supera esse limite. Aí a gente está falando de uma epidemia. Normalmente, ela vai acontecer como um decorrer de um surto, tá? Então, ela não é algo que vai durar muito tempo, ela é pontual, certo? E ela tem fatores, tá? Que vão funcionar, que vão fazer com que ela, de fato, cresça, tá? E outra coisa importante, ela é de um local, ela é restrita a um local. Esse local pode ser uma cidade, um estado, um país, tá? Aí, aonde nasce, olha só essa imagem que a gente tem aqui, ó. O globo terrestre, tá? E o surto, ou aliás, a epidemia, ela está concentrada em uma região do Brasil, certo? O agravo causador de uma epidemia tem geralmente aparecimento súbito, tá? Então, ela surge de uma vez, tá? E se propaga por um determinado período do tempo. Depois ela passa. Vai sumir a doença, professor? Não, tá? Ela volta a entrar naquela média esperada, ok? Quando ou se essa epidemia ela não fica restrita a um local e ela vai para um propósito global,
Ó, essa imagem aí, ó. Cada pontinho vermelho no globo terrestre são casos que estão acontecendo ao redor do mundo. Vocês vão observar que alguns países vão estar mais carregados, né? Porque justamente pela questão populacional, tem mais população, tá? E tem mais turista, tem mais migração acontecendo entre pessoas, consequentemente, vai ter também maior difusão dessas doenças, tá? Então, quando a epidemia não fica restrita a um país e acontece em todos os continentes ou em vários continentes, a gente denomina isso de pandemia. Foi o que aconteceu agora com a Covid-19. Ok? Beleza? Ótimo, Betânia. Tô aqui acompanhando, tô aqui de olho nos comentários de vocês, tá? Epidemia, quando a média esperada sobe, aparecimento súbito, se propaga por um determinado tempo e ela é restrita a um local. Pandemia, essa doença, justamente por conta do fluxo migratório de pessoas ao redor do mundo, essa doença não fica restrita, essa epidemia não fica mais restrita a um local e ela parte para o globo inteiro, para o mundo inteiro. E a endemia, professor? O que ela tem a ver aí nesse caso? Tá? O foco da nossa aula vai ser nas endemias, porque elas têm a ver com a saúde pública de um local, certo? As endemias podem ser conceituadas como a ocorrência de um agravo, né, ou de uma doença, dentro do número esperado, ou seja, ela não é aquela epidemia que sobe, que supera o tal limiar epidemiológico. Só que ela tem o costume de acontecer muito. É como se o limiar dela já fosse muito alto comparado a outros lugares no mundo, certo? Então, desta forma, a incidência de uma doença endêmica é relativamente constante, podendo ocorrer variações sazonais no comportamento esperado. Essa variação sazonal sempre vai acontecer em praticamente todas as doenças, tá? Porque o ambiente vai influenciar que aquele agente biológico se dê bem ou não se dê bem, tá? Mas a grande ideia é que as doenças endêmicas, elas acontecem em uma proporção um pouco maior, então como se esse limiar fosse um pouquinho a mais do que esperado em outras regiões, mas naquela região sempre aumenta, tá? Ah, lá no sul do Piauí sempre está mais elevado. Ah, lá na Amazônia sempre está mais elevado, tá? Então, em alguns lugares, ela já é um pouquinho maior. Por causa de quê, professor? Porque as condições ambientais ou as condições sociais, porque sim, questões socioeconômicas influenciam, tá? Como assim, professor? Acesso à saúde, acesso à moradia, saneamento básico podem influenciar na determinação da propagação das doenças, tá? Então, aulas como essa são importantes para a gente ficar ligado em como a gente pode barrar ou evitar a propagação de doença no nosso dia a dia. Eu falei, poxa, certo? Isso aqui, ó, essa atividade parece ser comum, que todo mundo faz na minha cidade, no meu bairro, sabe? Do meu convívio. Mas isso aqui, por mais que seja um ato cultural, isso está propagando ainda mais doença. Eu tenho que ficar ligado. Esse hábito, por exemplo, da gente não jogar o lixo em uma destinação adequada, certo? Rebolar o lixo no mato. Tem gente que faz praticamente isso literalmente, tá? Então, deixa disposições, né, facilitando a proliferação de mosquitos, tá? Então, isso também facilita. O fato das moradias, casa de barro, que a gente chama popularmente de pau a pique, tá? Elas são suscetíveis ao aparecimento de alguns insetos, tá? Como, por exemplo, os barbeiros. Poxa, ele é um vetor
vetor de algumas doenças? Então, sim. Condições ambientais, em que aspecto, professor? Na Amazônia é um bioma diferente da Caatinga. Os animais que estão lá podem ser diferentes do que estão aqui no Piauí, tá? Questão ambiental pode começar por aí. Outro ponto, questão social. São pontos importantes e essa questão social influencia o socioeconômico. Influencia a renda familiar, a renda da população de modo geral. Influencia a educação, tá? Que a gente tem, educação ambiental, educação de saúde. O acesso à saúde, quando a gente diz acesso à saúde, não é só ter o postinho da UBS ali perto, não, tá? E a UBS é a Unidade Básica de Saúde, tá? Não. Tá? É ter saneamento na casa, tá? Então, e o esgotamento, para onde é que vai esse esgotamento, tá? E os dejetos sanitários, né? Das fezes vão para onde? Ih, professor, faça ali na beira do rio, tá? Então, esse acesso a saneamento básico, a saúde, interfere diretamente. Então, todos esses pontos estão ligados ao aumento mais expressivo do número de casos em uma determinada localidade. Isso é doença endêmica, tá bom? Bora conversar mais sobre essas doenças endêmicas, ó. Fatores que determinam as doenças endêmicas, tá? No Brasil, o incremento de casos de dengue, tá? Como exemplo para vocês, dengue é um caso. O incremento de casos de dengue no período chuvoso é comum. Porém, em alguns lugares, ocorre um aumento excessivo de casos resultantes em uma situação epidêmica, tá? Ó, de novo. Em geral, no período chuvoso, o número de casos de dengue aumenta. Alguém sabe dizer o porquê? E aí, cadê o pessoal de Betânia? Cadê o pessoal de Colônia do Gorgueia? Tá? Só essa partezinha aqui primeiro. Vocês sabem explicar o porquê que no período chuvoso casos de dengue aumentam? Coloca aqui para mim no chat, quero ver esse chat movimentado hoje. Bora lá, pessoal de Betânia, pessoal de Guaribas, Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, São Pedro do Piauí, Palmeira. Cadê, pessoal? E aí, gente? Por que é que quando a gente chega no período chuvoso, o número de casos aumenta? Vitória Macedo, Ciedla, Débora, o que vocês acham? O que vocês comentam aí para mim? Relação a o número de casos. Por que no período chuvoso, em casos de dengue, essa doença aumenta? Enquanto vocês vão dizendo aqui, eu vou complementando aqui, ó. Mas, porém, em alguns lugares, não em todos, o aumento excessivo de casos, ou seja, ela supera a média esperada, resulta em uma situação epidêmica. Eu só tenho essa situação epidêmica se superou o número de casos. Tá? Quem tá ligado aí para mim no chat, tá? Que vai me responder por que no período chuvoso o número de casos de dengue aumenta, tá? Vai entender também por que pode acontecer essa situação epidêmica. E aí, galera? Ninguém? Oh, rapaz. Gente, ó, dengue é algo que tá, infelizmente, é uma das doenças tão comuns. Aumentaram muito o número de casos agora no meio do ano no nosso estado, certo? Então, não só dengue, tá? Mas dengue, chikungunya, zika. O que elas têm em comum, galera? Vocês vão dizer assim, professor, a forma da transmissão. Tá bom? Pode me botar na tela aí, ó. Atenção, fica ligado, cara, ó. Atenção, ó. Seguinte. Quem é que transmite a dengue? É o mosquito Aedes aegypti. Olha só. O mosquito Aedes aegypti não causa a dengue. Ele transmite o vírus que causa a dengue. O agente biológico é o vírus da dengue, certo? O mosquito Aedes aegypti, ele apenas transmite.
Agora, o que tem a ver essa doença com a chuva? Tá? Acontece que no período chuvoso aumenta o quê? O depósito de águas ao redor da nossa cidade, certo? Especialmente em lugares mexidos pelo ser humano, com restinho de lixo, certo? Que tem um pneuzinho parado, que tem um pratinho, aqueles pratinhos de planta, que tem um esgotinho ali parado. Então, água limpa, parada, é um lugar ótimo para o mosquito que se reproduziu deixar os ovinhos dele lá, tá? O mosquito, gente, ele passa por uma metamorfose, tá? Então, ele vem de um ovo, ele se reproduziu, deixou os ovinhos na água parada, nasceu as larvinhas, e essas larvinhas geraram o quê? Uma pulpa e, por fim, o mosquito adulto. Então, para o mosquito se reproduzir e gerar novos descendentes, ele precisa dessa água parada, certo? Que aumenta no período chuvoso. Então, por que no período chuvoso aumenta o número de casos? Por quê? Porque os mosquitos se proliferam mais, tá? Então, por que a gente fala tanto do mosquito Aedes aegypti? Para que a gente possa controlar esse mosquito Aedes aegypti. Todo mundo, o pessoal já confunde. Acha que o mosquito causa a doença. Calma, não. Tá? O que causa é o vírus, tá? Você que está no terceiro ano tem que estar ligado, tá? O que causa é o vírus, tá? Mas eu tenho que controlar é o vetor. Eu controlando o vetor, fica mais fácil, certo? Então, eu tenho que diminuir o maior número, da melhor forma possível, a proliferação desse mosquito. O que é isso? O aumento da quantidade desses mosquitos. Eu tendo menos mosquito, menos doença é transmitida. Beleza? E aí, ó, em alguns lugares, esse aumento supera o esperado. E o que é isso? Falta de assistência da saúde, certo? Falta de educação ambiental, tá? Em que aspecto? Em saber onde é que eu vou depositar o meu lixo, em saber que doenças endêmicas estão associadas a vetores, tá? Então, a educação é muito importante para esse processo, tá? Achar que é besteira que não vai acontecer, tudo isso influencia. No Brasil, por exemplo, 700 pessoas morreram da epidemia de dengue em 2019. A doença transmitida pelo Aedes aegypti causa uma das epidemias recorrentes no país. Em 2015 e 2016, o vírus da Zika foi responsável por outra epidemia. E aí a gente fala aqui, ó, dengue, tá? Zika, chikungunya, todas são transmitidas pelo mesmo mosquito, Aedes aegypti, certo? Fatores que influenciam na epidemia, como eu disse para vocês, fatores econômicos, miséria, privação de resultados em habitações precárias, falta de saneamento básico, de água tratada, na ocupação do território de forma desordenada. Tudo isso está influenciando. O que mais? Determinações culturais, tá? Aquela história de, não, menino, vou fazer número 2, né? Vou defecar. Fazer o cocôzinho ali perto da lagoa, tá? No meio do mato, tá? Como hábito, como cultura, tá? Então, isso mantém justamente o que é a proliferação de algumas doenças, tá? Então, o hábito de defecar próximos a mananciais, o hábito alimentares de risco de ingestão de peixe cru, ostras, alimentar com animais silvestres, tatu, certo? Tantos outros aí animais que não foram domesticados, preparados para esse propósito da alimentação humana. Eu não tenho um controle dos tipos de vírus, de bactérias que esses animais estão propícios, tá?
Determinações ecológicas, poluição atmosfera, condições climáticas, ambientes favoráveis à proliferação de vetor. Ah, minha região tem muitas Pantanal, por exemplo, tem muitas planícies alagadiças, cheia de água. Água quietinha, paradinha, ótima aí para proliferação de mosquito, tá? Temperatura agradável, né? Aqui no Brasil a gente já tem essa temperatura agradável, né? Quente, muito úmido, tá? Excelente para proliferação biológica, né? A diversidade biológica cresce muito bem aqui. Fatores psicossociais: estresse, uso de drogas, ausência de atividades locais, tá? Determinantes biológicos, indivíduos suscetíveis, mutações, agente infeccioso e por aí vai. Tudo isso aqui determina o quê? Para que uma situação, uma doença, ela seja endêmica em um determinado local, tá? Então são muitos fatores que vão influenciar diretamente, tá bom? Beleza? Estão conseguindo acompanhar? Vamos entrar em uma dessas doenças agora, tá? E a gente vai finalizando no próximo tempo. A gente está com tempo ainda, tá bom? A primeira doença que a gente vai tratar aqui com vocês é uma doença endêmica, bem avançada aqui no Brasil, tá? É a leishmaniose, tá? Leishmaniose é o nome da doença, tá? E, na verdade, são duas doenças que existem, tá? A leishmaniose tegumentar, certo? Ou cutânea, aquela que acontece na pele, tá? Essas imagens aqui, ó, leishmaniose tegumentar americana. Vocês estão vendo aqui nessas imagens da direita, tá? Então, característica básica são essas feridas bem grandes na pele, ok? E outra leishmaniose que é muito comum aqui no Brasil é a leishmaniose visceral, certo? É quase como se essas feridas acontecessem nas nossas vísceras, nossos órgãos internos. E aí, o que vai acontecendo pra gente? A gente vai meio que definhando, né? A gente vai ficando desnutrido, a gente começa a inchar alguns órgãos, porque eles precisam trabalhar mais, tá? E aí incha, né? Cresce bastante o baço, por isso a barriga fica bem grande, como nas imagens abaixo aqui, ó, tá? A leishmaniose visceral, ela é conhecida como calazar, tá? E ela não só afeta o ser humano, como os animais domésticos também. Quem que causa a leishmaniose, professor? Professor, quem causa a leishmaniose? Ó, atenção. Como doença endêmica, é interessante vocês visualizarem onde ela ocorre. Praticamente o Brasil todinho, né? Ela já, normalmente as doenças endêmicas, elas surgem como epidemias, tá? E aí, ao longo do tempo, tá? Elas vão reduzindo, tá? A epidemia, ela é momentânea, ela vai ter um período de surto e depois ela reduz, tá? Em alguns lugares, ela vai se mantendo, tá? Quem é que causa a leishmaniose, professor? A leishmaniose recebe esse nome porque quem causa ela é um protozoário, tá? A gente chama o protozoário, o quem causa a doença, de agente biológico, certo? Canetinha. Agente biológico. Vocês também podem conhecer como agente etiológico, tá? Olha só, língua portuguesa, agente junto, tá bom? Não é o agente separado. Agente separado é nós juntos, né? E esse agente junto, né? A palavrinha junto é quem causa ou quem faz uma ação, tá?
Então, esse camaradinho aqui, ó, que ele é um micro-organismo, certo? Unicelular, é um protozoário. Certo? Essa imagem aqui é uma imagem que a gente está visualizando esse agente microscopicamente. É um microscópio de luz, tá? Ele que vai fazer esse estragozinho na gente, certo? E aí a gente vai ter essas variações de ser a cutânea ou a visceral. Como é que esse ciclo biológico acontece, tá? Como é que esse protozoário chega na gente? Bom, o protozoário vai chegar através de um mosquito pertencente à classe Phlebotomyia, ok? Mosquito a gente chama de vetor. Quem é o vetor? É quem conduz. É que nem o mosquito Aedes aegypti, tá? Ele conduz. A forma desse mosquito surgir é parecida. Olha só como a carinha desse mosquito. Ele parece com a Aedes aegypti? Não, não parece, tá? Ele é um pouquinho mais marrom, tá? O Aedes aegypti, ele é preto com manchinhas brancas, tá? E aí o que que acontece? Esse mosquito, no ciclo de vida do próprio mosquito, é parecido com o do Aedes. Ele depende da água para o desenvolvimento, a metamorfose dele. Por isso, uma boa forma de controle também é o controle do mosquito, tá bom? Aí o que que acontece, tá? O ciclo biológico da doença, o protozoário, ele vai estar em quem? No hospedeiro, tá? Então, o ser humano aqui, ó, ele é o hospedeiro, tá? E ele normalmente é o hospedeiro, que a gente chama de hospedeiro definitivo, certo? Então, o mosquito nasce, ele não nasce com a doença, tá? Então, quando ele está pronto para se alimentar, quando ele termina a sua metamorfose, ele sai picando várias pessoas, tá? Em geral, é a fêmea do mosquito que pica, que tem o hábito de vida hematófago, tá? Se alimenta de sangue. Sai picando uma pessoa, outra, até a hora que ela encontra quem é esse mosquito, ela encontra um hospedeiro contaminado, uma pessoa que está infectada, tá? E aí eu repito, infectada não significa dizer doente, mas que apresenta o patógeno, tá? O agente causador da doença. Então, à medida que ele encontra esse hospedeiro infectado, ele vai absorver e vai deixar para o trato intestinal quem? O protozoário, tá? Nos ciclos biológicos que tem protozoário, é obrigatório que o protozoário passe pelo trato intestinal do mosquito, porque esse protozoário também vai passar por processos de metamorfose no trato intestinal do mosquito, certo? E aí acontece, o mosquito pica uma pessoa doente ou infectada, absorve o que? O protozoário que causa a doença, que pertence ao gênero Leishmania, por isso o nome da doença é leishmaniose, ok? E aí o que que acontece? Ela vai picar, esse mosquito agora vai picar uma outra pessoa, transmitindo o agente biológico, aquele que causa a doença. Porventura, a gente tem a presença de quem? De outros hospedeiros intermediários ou reservatórios, como, por exemplo, os cachorros, tá? O cão contaminado não transmite leishmaniose para outros cães, nem para o humano, tá? Porém, o protozoário vai para esse animal, pode adoecer, então tem muitos animais que adoecem de leishmaniose, certo? E o mosquito tanto pode picar o ser humano, quanto os nossos amiguinhos
cachorros, tá? E aí ele sendo um reservatório, um bom reservatório para o mosquito picar um cachorro e depois picar o ser humano. Por isso o controle, tá? E a importância da vacinação desses animais, o controle desses cães de rua, tá? Quem tem o cão em casa, o cuidado que esse cão precisa ter para evitar o quê? Que ele seja picado também por esses mosquitos, tá? Ao uso de telas, de repelente em nós mesmos, tá? Para evitar que nós sejamos picados por mosquitos e, porventura, sejamos contaminados, tá? Então, é uma doença em larga escala, uma doença endêmica muito comum na nossa região, tá bom? Queridos, nosso primeiro tempo tá estourado, tá? A gente volta em instantes para conversar com vocês sobre mais doenças endêmicas. Aguarda aí que a gente volta em instantes.